Amigos, quero agradecer a todos vocês que estão ligados no meu canal Segredos do Som para vocês. E hoje eu quero falar sobre fonte simétrica, mas eu quero revelar alguns segredos da fonte simétrica. Você que é estudante de eletrônica, que está iniciando eletrônica, ou até que já conserta alguns aparelhos, mas tem uma certa dúvida quando vai pegar um aparelho com fonte simétrica. E hoje vou fazer esse vídeo. Depois desse vídeo eu lhe garanto que você vai consertar qualquer defeito em qualquer fonte simétrica, pode ter certeza, ok? Mais longe. Vou falar sobre fonte simétrica. Eu teria que falar voltar um pouco às fontes convencional. Nós temos aqui uma fonte convencional, é um transformador com primário de 0, 110 e 220. E temos aqui o secundário, somente dois fios no secundário. Um vai para o terra e o outro vai para o diodo retificador, certo? Tem um capacitor eletrolítico filtrando e aqui está o GND, que na verdade é o terra. Isso aqui é uma fonte de meia onda, ok? Então nós temos aqui uma fonte de meia onda. Qual é a desvantagem dessa fonte de meia onda? Essa fonte, ela só vai funcionar em circuito que tem baixo consumo, certo? Não serve para amplificadores, principalmente classe AB. Então nós voltamos agora à fonte de onda completa. A fonte de onda completa, o primário obedece a mesma coisa, 0, 110 e 220. E o secundário tem uma derivação central, ou seja, ela tem 3 fios. Essa derivação central vai para o terra fazer o GND e os 2 fios vão para o diodo. Então esses 2 diodos retificam e tem um capacitor filtrando, e aqui nós temos um retificador de onda completa. Serve para amplificador? Serve para alguns amplificadores de baixa potência que tem um acoplamento do alto-falante através de capacitores eletrolíticos, certo? Então vamos a outro tipo de fonte aqui, ó. Nós temos aqui um retificador de onda completa com ponte. Isso aqui é uma ponte. Então o que acontece? Nós temos 2 fios aqui, ó. Vai ser ligado um fio aqui na ponte, que ele tem geralmente um desenhozinho assim, ó. Entendeu? A entrada de AC, o negativo vem fazer o terra dele e o positivo vai ser o mais B. E aqui, que o terra, que é o GND, essa fonte funcionando em amplificadores também funciona, só naqueles amplificadores que tem o alto-falante acoplado a capacitor, entendeu? Nesses alto-falantes essa fonte funciona bem, mas a fonte simétrica não funciona. Nesse tipo de amplificador não é aconselhável usar a fonte simétrica, ok? Aqui nós temos uma fonte simétrica com um transformador que usa somente 2 fios, entendeu? Então o que acontece? Ele vai para cá, para o diodo, retifica. E aqui eu pego a amostra desse sinal, venho para esse diodo e faço a parte negativa. Qual é a desvantagem dessa fonte? Ela vai retificar apenas meio ciclo da onda. Quando eu usar um aparelho que tem um consumo um pouco maior, ela vai apresentar ripple aqui na fonte e não vai funcionar bem em amplificadores. O que funciona bem em amplificadores seria essa outra fonte aqui, ó. Aqui está uma fonte simétrica, 0, 110, 220. Aqui está uma fonte simétrica. O nosso amplificador aqui vai ser, essa fonte, melhor dizendo, essa fonte vai ser projetada conforme o nosso amplificador. Nós temos aqui um transformador que tem aqui 3 fios, ó. A parte central, 1, 2, 3. E tem um enrolamento auxiliar. Todo amplificador, os transformadores que usam fonte simétrica, tem esse enrolamento auxiliar que está entre 12
215 volts, entendeu? Mais a amplificação, ou melhor dizendo, a fonte que vai ser usada para alimentar o amplificador, a fonte simétrica, ela vai ser assim, tá aqui ligada nessas duas pontes, ó. E o sinalzinho que tem na ponte. Aqui eu tenho duas pontes, por quê? Porque essa ponte aqui, ela vai ser feita nesse transformador. Esse transformador aqui, segundo os dados, ele é um transformador que tem 14 amperes por 40 volts, certo? Então o que acontece? Eu tenho aqui no meu estoque uma ponte de 10 amperes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essas duas pontes, ó, de 10 amperes. Aí o que acontece? Essas pontes retificadas de maneira paralela, positivo, positivo, negativo, negativo, elas vão me dar o somatório da capacidade da amperagem de cada ponte. Ou seja, aqui eu teria um circuito com 20 amperes para alimentar uma placa do amplificador. Ok? Aqui você tem como dimensionar a fonte simétrica. Certo? Você vai depender de quê? Da placa do amplificador que você vai usar. Por exemplo, seu amplificador tem 300 watts e o seu transformador fornece 800 watts. Esse tipo de transformador só vai fornecer a metade, ou seja, 800 watts sobre 2. Então ele vai dar somente 400 watts. Então ele pode ser usado num amplificador de 300 watts e vai me dar uma margem ainda de 100 watts. Vai trabalhar tranquilo. Um outro detalhe, quantos amperes consome o consumo do amplificador? O consumo é 5 amperes. 5 amperes. A fonte tem 14 amperes. Então eu posso alimentar duas placas de 5 amperes cada uma. Então o transformador ainda fica com um pouco de reserva para trabalhar sem aquecer muito. Agora, qual é a capacidade de filtro? Para cada 1 amperes, você vai colocar 1000 microfarad. No caso aqui tem 14, eu vou colocar 14.000 microfarad, certo? Mas, se você for usar esse amplificador em 4 ohms, o que acontece? Você vai ter que dobrar a filtragem, seria 28.000. Porque quando a sua placa tem 300 watts, ok? Quando o seu amplificador tem 300 watts, RMS, 8 ohms, e a fonte fornece 400 watts. Quando você coloca o seu amplificador, existe uma fórmula que ele acha a potência da seguinte maneira: pega a tensão de saída lá nos emissores dos transistores, certo? E divide pela impedância. Suponhamos que eu achei aqui 50 volts, certo? A tensão de saída ao quadrado, e divide pela impedância. Então aqui eu tinha um total de 2.500 dividido por 8. Isso daria igual a... vamos fazer o cálculo aqui, ok? Pronto. Aí ele tem essa fórmula aqui, ó. Isso daria mais ou menos 300 watts.
mais ou menos 300 watts. Aí ele pega essa fórmula aqui e divide por 4 ohms, ó. O que que acontece? Aí ele diz, olha, deu o dobro da potência. Eu quero dizer que isso aqui não existe. Por quê? Se a tua fonte fornece isso aqui, como é que você vai ter de potência o dobro disso aqui? Então essa potência aqui, ela é balela. Eu posso interpretar até como uma potência musical, entendeu? Porque aí ele coloca dois alto-falantes de 15, vamos supor. Aí ele acha que tem aqui 2 vezes a potência RMS. Isso não existe. Se você colocar seu cálculo do seu amplificador 300 watts RMS, 8 ohms, para que você tenha 600 watts, a sua fonte tem que fornecer no mínimo 600 watts, no mínimo. Como é que uma fonte de 400 watts, o cara vai fazer essa fórmula aqui para 4 ohms e achar o dobro? Isso não existe. Eu espero que vocês tenham entendido esse funcionamento da fonte simétrica. E agora nós vamos montar a fonte simétrica com a nossa plaquinha aqui. Vamos soldar os componentes e já voltamos, ok? Agora que nós soldamos a nossa placa aqui, ó, transformador, colocamos as 2 pontes, 4 capacitores de filtro e aqui nós ligamos, ó, o GND da fonte, o negativo da fonte e o positivo da fonte. Agora vamos ligar no amplificador, ok? Agora com o nosso amplificador está ligado aqui na fonte que nós fizemos aqui, ó, placa direitinho aqui, dupla ponte, 4 capacitores de filtro, ligamos aqui. Outra coisa, essa fonte aqui, ela não tem fusível, porque o fusível está no amplificador, certo? Agora vamos ver se isso aí funciona, ok? Vamos ligar ele aqui no amplificador, certo? Pronto. E vamos ver realmente se ela funciona. Teve não, cabe não, teve não, cabe não. Pronto, está funcionando. Agora nós vamos medir aqui a fonte, ó, para ver como que ela está. Temos aqui menos 37,16 e temos aqui 37,32. Então ela está uma fonte perfeitamente equilibrada. Ok? Começa. Eu espero que vocês tenham entendido essas informações sobre a fonte simétrica. Quero agradecer a todos vocês que têm contribuído com o canal aí. E deixe o seu like, faça comentários, se inscreva, que a gente vai esclarecer sua dúvida na medida do possível, ok? Obrigadão.